Olá, meus meninos e meninas do SEB, tudo bem? Nós vamos dar o início a uma nova jornada bem bacana com relação a um assunto que é pertencente à nossa casa, ao nosso templo, chamado Sistema Digestório. Aqui vocês vão ver várias curiosidades que você tem que ter nos cuidados em relação a você fazer uma boa dieta, uma boa alimentação, os órgãos que compõem o nosso sistema digestório e, ao mesmo tempo, as particularidades que são inerentes a cada um deles, né, que é bem interessante. E à medida que você vai entendendo isso, né, você vai se admirando cada vez mais, né, vai se apaixonando pelo seu próprio corpo, porque ele é muito bonito na forma de ele funcionar, né, na sua estrutura. É por isso que tem muita gente que fica apaixonado com medicina, né, porque a área que realmente você começa a entender mais como é que você funciona é muito magnífico, é muito bonito de ver. Isso também entra na parte de farmácia, na parte de enfermagem, aquela coisa toda. Mas ligado à área de saúde, o corpo humano realmente é sempre surpreendente, né? E daí, então, ele merece um respeito e um carinho muito grande de você olhar para você mesmo e falar assim, eu gosto de mim, eu tenho que me tratar bem, não posso colocar qualquer gororoba, não posso comer qualquer porcaria, né? Achar que seu organismo dá conta do recado, que não dá, não. Então, esse respeito, né, tem que seguir aquela frase que eu já falei com vocês, né, e torno a falar aqui, seu corpo é seu templo, ele é sagrado e necessita, então, de um cuidado especial, né, da atenção de você em relação a isso. Então, eu espero que realmente vocês aproveitem bem esse assunto, ele vai estar dividido em 4 blocos, e eu vou fazer primeiro uma prévia com relação à importância de você assistir primeiro as minhas aulas, né, em uma situação especial, para depois, nos nossos encontros especiais aqui pelo Meet, vocês vão conseguir realmente abordar, né, esse assunto com uma forma mais enfática, até trazendo mais novidade, aquela para aumentar mais a nossa dinâmica de sala de aula, que é muito importante a participação de vocês. Então vamos começar a puxar essa informação dos nossos slides aqui, pegar aqui tela inteira. E vamos que vamos. Então, esperando dar o sinal, tá aí, ó. Aí tem esse assunto que é bem bacana, né, com a gente na nossa apresentação. Sou o professor Márcio Pinho, responsável por esse tipo de trabalho. Tenho que chamar a atenção de vocês em relação ao projeto Biologia Passo a Passo, que ele é destinado aos alunos que querem fazer as chamadas aulas de reforço, né? Então isso faz com que realmente ele tenha uma bagagem muito mais firme para se preparar, tanto para o Enem, né, que a visão maior é preparo para o Enem, como também outros vestibulares. Eu já tenho 15 anos de praia nisso aí, então eu já tenho mais ou menos um layout, né, um raio-x, um diagnóstico bem bacana das questões que são mais frequentes do Enem, né, nesse caso, uma bateria de exercícios muito grande, então dá para fazer um trabalho belíssimo. Quem se interessar, né, é só vocês entrem em contato comigo depois. Agora, o que eu quero chamar a atenção é para esse quadro aí, que é chamado Sala de Aula Invertida, que na realidade isso não é uma novidade, né? Isso aí é o que a gente chama isso aí começou lá em 1990, então aqui parece que é uma novidade, mas isso é muito usado nas faculdades, né, do mundo inteiro. Na realidade, é apresentado ao aluno a situação, problema, ele investiga em casa como é que deve resolver com isso, depois ele traz para a sala para entrar no efeito de um debate. Então vocês reparem que ele tem uma pré-bagagem, né? Ele não entra na sala zerado, ele entra sabendo o que vai ser discutido ali dentro, né? Ele tem que se preparar primeiro. Essa é a grande vantagem da sala de aula invertida, quer dizer, os alunos ficam mais cientes da coisa e mais participativos. Porque às vezes pode dar um azar no dia que como você está lá, você não está muito bem na concentração, pode estar com problemas particulares, então você fica divagando em sala, você não consegue concentrar legal. Mas a sala de aula invertida consegue, pelo menos, dar essa sacudida no cérebro da pessoa de falar, não, moça, ali eu posso ficar mais sintonizado, porque pelo menos não vou sair da sala com aquela sensação que eu não sei nada. Você sabe sim porque você estudou em casa, né? Você fez um levantamento, sabe do assunto que você trabalhar. Então é por isso que é o sucesso desse material. E eu espero que vocês aproveitem muito, né? Porque facilita muito a aprendizagem de vocês. Toda vez que a gente se encontrar, não vai ser um encontro inédito, vai ser um encontro em que vai ser discutido uma ação, uma pauta na qual vocês já estão sabendo previamente do que se trata. Todos os assuntos colocados nessa sala de aula, da sala de aula invertida, vão ser apresentados a vocês com os mesmos slides, com uma nova conotação, e é como se fosse basicamente uma sala de aula de encontro de revisão daquilo que foi proposto, exatamente para tirar dúvida. E também, às vezes, é apresentado a vocês algumas atividades extras que vocês podem ser discutidos, né, junto com o seu professor,
para que realmente você tenha um sucesso mais amplo, né, dos assuntos que lhes são apresentados. Eu acredito que vocês vão ter muito sucesso seguindo as normas, né, de uma sala de aula invertida. Show de bola o slidezinho aí. Então, vamos lá. No primeiro bloco, no bloco do sistema de gestório, tá? Eu sou o professor responsável por essa atividade, professor Márcio Pinho, também responsável pelo projeto Biologia Passo a Passo, né, em que serve como base, né, de aula de reforço extra para os alunos que se interessarem em fazer um vestibular mais estruturado. Ok? Depois entre em contato comigo. Nessa mudança de trabalhos que a gente tem, ó, as curiosidades sobre o sistema digestório, foi extrair isso aqui da parte ligada do caderno de atividade do Estado. Algumas principais notas que são interessantes que foram colocadas ali para a gente poder discutir ao longo do curso. Ao comer um sanduíche, toda a digestão ocorre na boca? Bom, a primeira coisa que o pessoal fala é que você tem aquela recomendação até das mães da gente. Mastiga direito, menino. Mastigar faz bem para a digestão, aquela que faz. Mas aqui a questão é falar assim, ó, tudo que eu como, no caso, a digestão começa na boca e finaliza na boca? Lógico que não. Né? Primeiro porque não dá tempo para fazer toda a digestão das grandes moléculas que fazem parte da nossa dieta, que são proteínas, né? Carboidratos são a parte ligada a ácidos nucleicos e lipídios. Essas moléculas são de grande tamanho. Então, daí, nós temos que fazer esse tipo de atividade, quebrar essas moléculas de grande tamanho em moléculas menores, são chamadas de micromoléculas, e a partir daí, então, você vai ter um sucesso na apresentação, né, na assimilação dele, né, que ele tem que ser absorvido e depois distribuído através da circulação sanguínea no corpo todo. Então é demorado, né? Às vezes são horas de atividades para você quebrar todas essas moléculas. Então o seu sistema digestório é um tubo. É um tubo que ora ele fica largo, ora ele fica contorcido, mas é um tubo grande, porque no meu tamanho, que eu tenho 1,83 m, né, ele chega a 7 metros, a 7,5 metros de comprimento. Ele é muito comprido. É um sistema tubular. E nesse tubo é que vão acontecendo, então, as quebras dessas moléculas maiores em moléculas menores. É absorvido em nível de intestino delgado, cai no sangue e distribui para suas trilhões de células do seu organismo, que toda hora reclama, estou com fome, estou com fome, estou com fome. Você tem que abastecer essa galera para a coisa ficar harmônica dentro do seu organismo, que não é tarefa fácil, tá, de ser feito. Mas você veja que a complexidade realmente é gigantesca. Então, na realidade, você precisa comer bem, no sentido assim de ter uma mastigação legal, que ele vai facilitar a quebra desses alimentos ao longo do seu sistema digestório, principalmente em nível intestinal, tá? Por que algumas pessoas têm intolerância à lactose ou glúten? Parece que isso aí virou a praga do século XX, XXI, né? Que isso aí sempre existiu, só que isso não foi diagnosticado com certa precisão, então as pessoas sofriam sem saber por quê. A lactose é um problema ligado ao açúcar do leite. E às vezes a pessoa, por uma deficiência de uma enzima chamada lactase, né, ele não consegue quebrar essa substância que acaba sendo quebrada por bactérias no intestino. Então essas bactérias, por fermentar a lactose, liberam gases, né, que enchem o intestino, então o intestino fica dolorido, né, porque ele fica inflado, é um sistema de fermentação, e acaba provocando também, gerando quadros de diarreias em alguns tipos de pessoa. A mesma coisa acontece com o glúten, né, que é uma proteína presente nas massas, né? E é o que dá aquela liga, quando você faz a massa de bolo, aquela massa de pizza, e quando você puxa, aquele ato de puxar, é a presença de glúten, que são proteínas. E algumas pessoas têm essa dificuldade também de digerir, que cria um quadro inflamatório, tá? Qual o caminho do nosso alimento deve percorrer no sistema digestório? É um caminho tubular, porque o sistema digestório é dividido em duas partes, tubo digestivo e glândulas anexas. O tubo digestivo você visualiza aqui, ó. Você tem a cavidade bucal, você tem o esôfago, você tem o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. São as partes principais do nosso. E você tem as glândulas anexas. As glândulas anexas, você tem as glândulas salivares na cavidade bucal, você tem o fígado, tá? E você tem a região do pâncreas, que exatamente a glândula de maior poder digestório do corpo humano, que ele tem uma grande quantidade de enzimas digestivas. Não maior do que o intestino. O intestino está em primeiro lugar. E depois, quase pau a pau com ele, vem o pâncreas, tá? Em quantidade de enzimas digestivas. Quais as vantagens de uma boa mastigação? É exatamente o que foi tratado aqui, ó. Se você comer bem, você facilita, né, o tempo da sua digestão. Por isso que o ato de você mastigar bem, você, além de lubrificar bem o alimento, né, com a saliva, porque a saliva ela é umectante, ela tem um muco que ela reduz o atrito desse alimento
nas vias digestivas, tanto é que se você engolir de uma vez, vai descer arranhando, você fica parecendo com aquela sensação desesperada de engasgo. Então, é importante você mastigar legal. Tá? Não deve ter pressa para comer. Tem gente que parece que o mundo vai acabar amanhã e come de uma forma esganiçada, né? E isso é ruim para o organismo, porque pesa o estômago, fica mais difícil o efeito da digestão. Bicho difícil de digerir, por exemplo, que leva um tempo danado, né? Para digerir é carne. Tá? Então, quem tem gente que é aficionado com carne, aí ele tem que mastigar bem, né? Para facilitar a digestão desse produto, que é complicado. Às vezes tem gente no churrasco aí, meu filho, que só quer comer carne e tem complicações, tá? Não é muito bom, não. Exagerar. Tudo que é exagero é fria, tá? Fria, assim, entre aspas, quer dizer, traz problema. Colite, tudo que tem meningite é inflamação. Portanto, é inflamação no cólon, que é essa região aqui, ó, cólon. Você tem várias regiões na região do intestino grosso que são chamadas de cólon. Você quer cólon ascendente, você quer transverso. Aqui é cólon descendente, aqui é cólon sigmoide, aqui é um retal. E se termina em 5 cólons. E às vezes essas áreas podem estar inflamadas até com liberação de sangue nas fezes, que é altamente complicado. Então, necessita saber a origem disso, do que é provocado, e pode ser de ordem também imunológica, pode ser uma doença autoimune. Tá? E finalmente aqui, ó, qual é o papel das enzimas digestivas? A enzima age como tesoura. A palavra digerir significa quebrar. Não pode esquecer, ó, se eu vou fazer digestão, eu vou quebrar. Digestão é a mesma coisa que quebrar alimento. Porque você ingere moléculas de grande tamanho, essas moléculas têm que ser fatiadas, elas têm que ser quebradas para reduzir em micromoléculas, aí sim, cai no sangue e leva para suas trilhões de células, seu organismo aí. Então é um sistema bem dinâmico, bem bacana de ser observado, tá, no corpo humano. Na digestão, você tem etapas da nutrição de alguns seres vivos que seguem esse padrão. Porque já que suas células todas entram em atividade metabólica, e para realizar o metabolismo ela tem que construir, né, novas proteínas, novos lipídios, aquela coisa toda, ele precisa de uma fonte de origem. De onde é que eu tiro esse material para poder fazer as novas construções das proteínas do meu corpo, dos lipídios do meu corpo, e assim segue? Eu preciso tirar da alimentação que eu ingiro. Então, essa alimentação vem de folhas, vem de outros tipos de animais, né? Você vai fazer essa ingestão e esse material não pode ser incorporado da mesma forma. Você não vai ter proteína de boi nem proteína de galinha na sua constituição. Esse material que vem do frango, vem da carne, vem da batata, vem da alface, várias coisas que você come, tem que ser tudo quebrado. Então ele tem que passar por um processo digestivo e em nível de intestino delgado ele faz o efeito da absorção. O que não consegue ser absorvido vai virar uma massa chamada massa fecal ou fezes, tá? Que vai ser eliminado por um processo de excreção. Na nutrição, né, que entra a próxima etapa, é aí que vem a importância. Você tem a aquisição de vários tipos de nutrientes que vão fazer parte da nossa dieta alimentar. Tem que ter proteínas, tem que ter carboidratos, tem que ter lipídios, sais, vitaminas, água e ácidos nucleicos. Aí vem a grande pergunta, de todas essas substâncias, todas elas são digeríveis, quer dizer, vão sofrer quebra? Não. Quem se quebra são grandes moléculas, como proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos. Sais minerais, vitaminas e água não sofrem digestão, elas são absorvidas tal e qual. Entrou na sua dieta alimentar, então ele é absorvido no sangue, tá? Absorvido no intestino, cai no sangue e é distribuído. Ninguém quebra moléculas de água, nem vitamina e nem sais. Tá? Eles são íntegras, porque elas já são pequenininhas. Tá? Agora, a proteína é gigantesca, carboidrato também pode ser gigantesco. No ácido nucleico, Ave Maria, é uma macromolécula. Tá? É muito grande. Os tipos de alimentos que você tem, então, aí na sua constituição são alimentos que são de origem plástica. Não é plástico de embalagem. O plástico é no sentido de dar forma estrutural ao seu corpo. O que nós somos desenhos proteicos. Como nós somos desenhos proteicos, então toda a sua estrutura está baseada em cima de proteínas. Por isso que é chamada função estrutural. Tá? Você tem isso em grande quantidade na carne, você tem isso em quantidade na formação das sementes, também na sua constituição, é legal. E é uma das substâncias mais abundantes e mais ativas, né, de produção das suas células, envolvendo a chamada síntese de proteína. Vocês já viram isso? Como vocês viram comigo, o sistema ligado à transcrição e tradução. Principalmente na tradução, né, da célula, atividade, na montagem das proteínas no seu corpo. Então, como é que esse material chega até vocês? Os aminoácidos, né, que é resultante da quebra das proteínas na digestão, são repassados para as suas células através da corrente sanguínea. E distribui e capacita a sua célula a montar as proteínas que vão garantir a forma do que você é. Tá? Então você repara esse enlaçamento como realmente é muito bonito no corpo humano. Nessa atividade de
também de manutenção, você tem os alimentos que são classificados como energéticos. Não está falando de gera energia, que ele acaba sendo produtor de uma gasolina celular chamada ATP, né, vindo através de uma reação química chamada respiração celular. Então, as principais fontes de energia que você tem no corpo humano são carboidratos, conhecido vulgarmente como açúcares. Depois deles, você tem lipídios, depois proteínas, numa ordem de escala de obtenção, tá? Mas ao que dispõe maior quantidade de energia à disposição da célula provém de carboidratos. Aí você vai tirar isso de massa, doces, sorvetes, essa tentação que está aí, né? Que a nossa dieta também contém muito carboidratos, para manter você numa situação de vida, né? De gasto de energia, porque a primeira coisa que todo organismo tem como um problema maior é essa: o que eu vou fazer para repor a energia que eu estou gastando? Que o ato de viver, estar vivo, gasta energia. Então você tem que se alimentar e as fontes dele têm que conter carboidratos. Não de forma exagerada. Mas carboidrato em excesso pode ser transformado em gordura e você vai engordar. Tá? Que é problema. Viu? Então cuidado com essas dietas malucas que estão fazendo aí. E você tem alimentos que são mistos, porque ele tem parte estrutural e fonte de energia, que são os lipídios, né? Aí você tem os outros alimentos que são aí na base da manteiga, dos óleos, né? A parte de bacon, né? Os efeitos também, alguns derivados da carne também vão estar presentes aí. E você tem os alimentos que são reguladores, né? Que regulam as suas funções vitais, como vitaminas e sais minerais, está aí, né? O leque de vitaminas que você tem, do complexo B, você tem vitaminas A, D, C, K, cada uma delas com seu papel específico no corpo humano. Isso aqui depois, mais tarde, vai ser trabalhado com vocês, né, as funções das vitaminas, o que cada uma delas faz. Né? E aqui você tem várias fontes, né, de elementos, de onde você extrai, principalmente as vitaminas. Então, uma dieta, quanto mais bem balanceada ela for, melhor. Tanto é que eu vou passar para você o primeiro segredo de sucesso na alimentação de vocês, que é regra para o resto da vida de vocês. Chama-se prato colorido. O prato de vocês tem que ser semelhante a como se fosse uma espécie de organização de uma pizza. Ele tem que ter arroz, tem que ter feijão, tem que ter alface, tem que ter tomate, tem que ter cenoura, tem que ter brócolis, qualquer coisa que faça a sua composição dele visual, faça com que realmente ele seja um prato colorido. Enquanto mais colorido for seu prato, a sua dieta está mais pertinho da perfeição. Porque eu tenho uma variedade de comida na minha frente. Prato que é muito importante, eu só gosto de comer arroz e feijão e carne, isso não é suficiente. Tá? Fica com dieta de deficiência em sais, deficiência na parte de vitamina e assim vai. Então, o que é legal é você ter uma dieta plurificada, tá? Na sua frente. Por isso que vem aquele segredo. Faça um prato colorido para você. Não é comer em prato colorido, cheio de florzinha, não delira. Tá? É você fazer uma composição de elementos que você vai comer de forma a tornar o seu prato o mais colorido possível. E sem coloral, gente, pelo amor de Deus. Não delira. Produtos finais da digestão, então tem isso. Ó. Aí, essa é a parte que os vestibulares mais gostam de cobrar dos alunos, né, desse efeito aqui. Proteínas, né? Nesse caso aqui, eles são reduzidos em pequenas unidades que são absorvidas pelo intestino, e nada disso aqui passa pelo sistema, pela parte do intestino. Você tem aqui proteínas, são chamadas de aminoácidos. Deixa eu voltar lá de novo. Proteínas, que são chamadas de aminoácidos, carboidratos, que são chamados monossacarídeos, né? Cujo carboidrato mais famoso que tem é a glicose. Tem ácidos nucleicos, cuja unidade de formação é nucleotídeos. Você tem lipídios, que são formados por ácidos graxos e glicerol. E não sofre alterações na digestão, é água, sais minerais e vitaminas. Isso aqui não sofre alteração. Agora, tudo isso aqui é quebrado. Ó. Isso aqui tem um ataque enzimático que quebra nas menores unidades. Isso aqui são unidades formadoras das vias digestivas. Espera só um pouquinho. No sistema digestório, então, o que é importante você identificar? Isso aqui é questão obrigatória de domínio de vocês. Como é formado seu corpo? Quais são os elementos que o compõem? Como é que se divide o sistema digestório? Eu já falei com você. Você tem um tubo digestório, né, e as glândulas anexas. Qual é o trajeto do alimento ao longo do tubo digestório? Segue aqui, ó. Número 1, que é a cavidade bucal. O número 2, que é o fundo da garganta, chamada faringe. É só você lembrar, fundo da garganta, faringe. Depois o número 3, que você tem o esôfago, que é esse órgão aqui, que é aqui que inicia o movimento peristáltico de transporte. O 4, que é a parte do estômago. O 5, que é o intestino delgado. O 6, que é o intestino grosso. E o 7, que é a região do ânus. Essas são as divisões do tubo digestório.
Fora do tubo digestório com as glândulas anexas, você tem glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, que fica embaixo do estômago. Tá? Nas estruturas anexas do sistema digestório, com detalhes, né, e começa a ver os detalhes de cada região, você tem na cavidade bucal, né? Na cavidade bucal você tem uma série de elementos que a compõem. Primeiro, você tem a questão dos dentes, né, perfeitos, que estão presentes no maxilar superior e inferior. Você tem a língua, né, que é um órgão muscular, que ele tem capacidade de misturar o alimento com a saliva e, ao mesmo tempo, facilitar você, ele empurra o alimento para trás para você engolir, né, que é a chamada deglutição. Você tem a região das glândulas salivares, que produz saliva para lubrificar o alimento e iniciar o ataque digestivo, porque as glândulas salivares contêm uma enzima digestiva chamada amilase salivar ou pitialina. E na parte abdominal, né, você tem a vesícula biliar, que armazena a bile, né, que vai facilitar a digestão da gordura, que ele faz um papel de detergente, né, ele facilita o ataque da lipase, né, que é a enzima produzida tanto pelo intestino delgado como pelo pâncreas, e também parte dele pelo estômago, mas em maior quantidade, no intestino delgado e pâncreas. Você tem na região também do fígado, que é um órgão desativador de substâncias tóxicas do corpo humano, mas ele é produtor da bile, né, neste caso aqui, e um órgão também muito legal para a produção de enzimas digestivas, que é o pâncreas, tá? Essa composição que tem aqui. Então aqui, gente, nós terminamos o bloco 1. E é bom que vocês façam a revisão. Esse último slide que eu apresentei a vocês, ele é extremamente estratégico na cobrança deles em vestibulares aí. Então depois nós vamos voltar aqui mais para frente na utilização do bloco 2, tá? Nesse trabalho que a gente está apresentando aqui. Daqui a pouquinho, então, eu volto, estudem direitinho e aproveitem, né, para vocês poderem fazer a revisão que for possível e depois seguem a lista de exercícios que vai ser encaminhada para vocês mais para frente. Tá bom assim? Muito obrigado pela atenção de vocês. Daqui a pouquinho a gente inicia o nosso bloco 2. Inter.